Olá pessoal, hoje ainda dentro da temática da poesia brasileira a partir de 1945, vamos falar um pouco sobre um movimento poético também muito importante no contexto da literatura brasileira da segunda metade do século XX, que é o movimento de poesia concreta. O movimento de poesia concreta vai se constituir como um movimento de ruptura com a poesia praticada nos anos 40, a poesia geralmente associada à chamada geração de 45, uma poesia intimista e convencional que vai adotar, de certa maneira, uma postura de reação às inovações, à modernidade presente na poesia do modernismo, principalmente da primeira fase modernista. Então, é uma ruptura em relação a uma poesia pós-modernista, né, posterior ao modernismo, e que vai retornar, né, a certos elementos de uma poesia anterior ao modernismo, né, um certo caráter intimista, um certo caráter convencional. É contra isso, né, ou é em relação a isso, que o movimento de poesia concreta vai buscar romper, vai buscar se afastar. E, se afastando disso, podemos dizer também que esse movimento, né, vai acabar retomando uma certa tradição, uma certa atitude, né, certos elementos do modernismo de 22 e daquelas vanguardas artísticas europeias que estão tão ligadas, tão conectadas com o modernismo também. Desse movimento, né, de ruptura por um lado e de retomada por o outro, podemos falar que o movimento de poesia concreta vai se constituir como um movimento que vai praticar o que nós podemos chamar de uma poética construtiva, ou seja, uma poética racional, planejada, calculada, consciente e que vai ter na técnica um terreno predileto de atuação. Além disso, podemos falar que esse movimento vai ter como algumas de suas marcas características a busca, mais uma vez, por um movimento de renovação da forma poética, nesse sentido mostrando como que ele se coloca num sentido de continuidade em relação ao modernismo de 22, mas aí nós não estamos falando simplesmente mais de uma transformação da linguagem poética, né, mas de renovação da forma poética, né, a partir de uma crítica estrutural da própria poesia, ou melhor dizendo, uma crítica ao verso como elemento estruturador ou como traço distintivo do discurso poético, da forma poética. O movimento concretista vai se colocar numa posição crítica que vai enxergar um certo esgotamento do verso, né, como esse elemento característico distintivo da poesia. Vai identificar isso já nas produções literárias do século XIX, né? E se colocar como numa posição de desenvolvimento dessa crítica e de superação deste esgotamento do verso como elemento distintivo. Daí nós vamos encontrar uma poesia, né, onde nós já não vamos reconhecer mais aquela estrutura tradicional do poema organizado em versos, em estrofes, imediatamente colocados um abaixo do outro e alinhados. Nós vamos ver isso mais à frente. Além disso, a poesia concreta, nessa afinidade com a modernidade técnica e tecnológica, vai também buscar explorar as novas condições de produção e de circulação da poesia, do poema, promovendo assim um importante diálogo com as artes plásticas, com as artes gráficas e com a música de vanguarda. Também vai ser marcante desse movimento uma atitude de posicionamento e de autolegitimação, que é, de certa maneira, podemos dizer, atitudes típicas de movimentos de vanguarda, né? Ou seja, tanto quanto aquele modernismo de 22, eles também vão fazer uso de jornais e revistas, né, onde vão publicar suas ideias, seus manifestos, defender suas poéticas, né? Aí vale a pena destacarmos duas revistas importantes para o movimento, Noigandres e Invenção, uma principalmente na década de 50, a outra na década de 60. Além disso, uma outra atitude ou um outro gesto de posicionamento e de autolegitimação que vai marcar os poetas concretistas, né, é o que nós podemos chamar de uma definição de um repertório distintivo
o que vai receber o nome de paideuma, né? Palavra retirada, inspirada no poeta e crítico Ezra Pound, né? E que consiste, na verdade, em escolher, em elencar no passado, na tradição literária, aqueles autores, aqueles escritores, aqueles poetas, né? E algumas de suas obras que adotam uma atitude de invenção, de não acomodação, de inovação, de busca, né, de expansão dos limites tradicionais da poesia, atitude que eles reconhecem como adequada à sua perspectiva, ou que eles pretendem seguir, né, como uma espécie de horizonte poético. Bem, neste contexto, nós podemos destacar dois procedimentos de inovação poética marcantes, né, do movimento de poesia concreta. O primeiro deles é a tomada do signo como unidade de sentido, o signo linguístico, aqui no caso. Mas um signo linguístico tomado em uma outra dimensão, uma dimensão que nós podemos chamar ou que eles chamam de um signo verbi-voco-visual. Ou seja, um signo que vai sintetizar de forma isomórfica aquilo que há de ideia, imagem e som naquele signo. Ou seja, um signo que vai buscar não só explorar a dimensão da ideia, do conceito, a que o signo remete, como quase todos, né, todo signo verbal faz, mas também explorar a dimensão sonora e a dimensão visual daquele signo. A tomada desse signo, né, nessa perspectiva verbivoco-visual, acaba seguindo o método ideogrâmico também do Pound, que busca enxergar no objeto poético um objeto autônomo, ou seja, um objeto que vai explorar a dimensão da autorreferencialidade perceptiva, ou seja, um signo, né, um signo poético, verbivoco-visual, que não vai remeter a um objeto fora de si mesmo, mas que vai remeter a si mesmo. Daí o sentido de uma autorreferencialidade. Um exemplo disso que estamos falando aqui é esse poema do Augusto de Campos, Ovo Novelo, em que nós podemos ver essa afinidade, né, ou essa síntese, né, entre a ideia, né, o conceito, aquilo que é vinculado no nível semântico, né, com a imagem, né, a própria forma do poema, né, ou a forma da estrofe, né, que se repete também, por exemplo, na presença, né, na quase onipresença da letra O, né, que também reforça esse caráter circular, né, tal qual a ideia, a imagem de ovo, né, e também a sonoridade, né, que também é reforçada por essa presença, né, ou essa quase onipresença do O que ressoa, né, nessas palavras. Do ponto de vista semântico, né, tudo que está colocado aqui também se associa, né, como ideia à imagem e à sonoridade, né, desse ovo novelo. Tá? Vamos lê-lo aqui só para tentar registrar todas essas dimensões. Ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Acho que esse poema ilustra muito bem esse aspecto que eu estou tentando apresentar para vocês, do signo como unidade de sentido, sintetizando as dimensões da ideia, do som e da imagem. Um outro aspecto que vai ser característico da poesia concreta como inovação estrutural, inovação poética, é o que nós podemos chamar de utilização do espaço como elemento estruturante. Ou seja, a tomada do poema como forma espacial, como forma estrutural. Forma, podemos dizer, não mimética ou ilustrativa. Não um poema, né, que caminha no sentido de imitar a imagem ou desenhar o objeto que está sendo dito, né? Como às vezes acontece no poema anterior que a gente viu, né?
mas uma forma espacial e estrutural que vai explorar as relações de semelhança e de proximidade entre as palavras para, a partir dessas relações, construir possibilidades de sentido. Nesse contexto, né, de utilização do espaço como elemento estruturante, nós vamos nos deparar com um abandono da linearidade do verso, ou seja, o poema não vai ser lido naquele sentido linear que tradicionalmente nós lemos um poema, da esquerda para a direita, de cima para baixo, seguindo cada verso, cada palavra do verso, cada verso e depois cada estrofe. Nós vamos ter sentidos múltiplos de leitura, né? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, de acordo com essas relações de proximidade e de semelhança entre as palavras, né? A quebra da sucessividade discursiva, que está ligada a essa linearidade, né? O trabalho no nível da simultaneidade, né? Já que, tal qual numa obra plástica, a gente se depara com todos aqueles elementos sendo lançados ao mesmo tempo, né? E o leitor é que vai, a partir da percepção dessas relações entre as palavras, entre os signos verbais, construindo possibilidades de leitura e até mesmo explorando essas relações de simultaneidade entre as palavras. A exploração dos recursos tipográficos, né? Letras diferentes, de cores, de tamanhos, né? Diferentes, explorando justamente essas relações de proximidade e de semelhança. E um princípio de organização imanente, ou seja, o próprio poema, né, sugere e indica para o leitor o seu princípio de organização, e não um princípio de organização pré-definido que o leitor já conhece antes mesmo de começar a leitura do poema, que é o que nós encontramos no poema tradicional, né? Um poema tradicional, quando a gente se depara com ele, a gente automaticamente já começa a lê-lo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na poesia concreta, cada poema vai, de certa maneira, indicar, né, o seu princípio de organização, a regra que, de certa maneira, determinou a sua estrutura, a sua ordem. Como ilustração disso, né, eu trouxe aqui inicialmente para vocês, não um poema da poesia concreta brasileira, né, mas um poema do Mallarmé, Un coup de dés, um lance de dados, né, que é um exemplo daquela paideuma de que nós falamos, né, daqueles escritores ou daquelas obras definidas como modelo, como caminho a ser seguido. E que já trabalha, né, nesse nível de utilização do espaço como elemento estruturante. Já que, como nós podemos perceber, aqui é como se nós estivéssemos diante de duas páginas do livro, né, o poema se estrutura diferentemente daquela forma tradicional das estrofes, né, propondo aí possibilidades de leitura a partir do reconhecimento da proximidade de certas palavras com as outras, da semelhança, né, de certas palavras com as outras, a partir, por exemplo, do uso tipográfico, né, palavras com letras diferentes, de tamanhos diferentes, né, propondo aí uma leitura que se afasta daquela tradicional leitura linear que nós mencionamos, tá? Aqui já um poema concreto, um poema do Augusto de Campos, um dos grandes poetas, dos principais poetas da poesia concreta brasileira, né? Ligia Fingers, em que a gente vê exatamente também esse trabalho do espaço como elemento estruturante, né? Uma estrutura imanente, ou seja, o poema é que vai nos propor, né, a sua regra estrutural, né, a sua formatação, a partir também, né, da escolha do lugar no espaço em que as palavras, em que os signos verbais são colocados, e do uso de certas semelhanças e diferenças entre eles. Aqui, no caso, cores diferentes, né? Cores diferentes que vão propor uma maior aproximação das palavras ou das letras que estão em vermelho entre si, as letras que estão em verde entre si, né? O uso de sonoridades, de sobreposições, de uma certa simultaneidade que o leitor vai buscar compreender, de certa maneira, se libertando daquele modelo linear tradicional. Aqui um outro poema, né, esse já do Haroldo de Campos, que também trabalha dentro dessa perspectiva de um espaço estruturante,
né? E aqui já explorando bem, né, um segundo momento da poesia concreta, a regularidade geométrica, podemos dizer assim, né, em que as possibilidades de leitura, em que o poema são definidas, né, por o que nós podemos chamar de uma organização geométrica do poema, né? É uma geometria regular. Nós podemos perceber uma certa regularidade na distribuição das palavras na página, né, no espaço em branco da página do poema, e a partir dessa regularidade, né, da identificação dessa estrutura, da forma imanente deste poema, é que nós podemos construir aí possibilidades de leitura, né? Cristal, 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 fome, fome de forma, cristal, elementos que vão se encontrando e propondo aí possibilidades de leitura, tá, para o leitor. Um outro poema que também trabalha dentro dessa perspectiva, esse poema, Zen, do Pedro Xisto, em que também trabalha no nível da construção geométrica, né? Com linhas, tá? Em que a gente que explora um sentido de regularidade, de equilíbrio, né? A gente tem uma certa um certo equilíbrio, um certo espelhamento, né, uma equivalência entre os lados dessa figura, em que a gente pode perceber, a partir da leitura, o Z, o E e o N que compõem o poema. Tá? Quer dizer, é um poema que é um signo verbal, mas também um signo visual, né? Aquela dimensão verbo-voco-visual de que nós falamos. E é nesse sentido, né, que nós podemos falar que a poesia concreta vai trabalhar no sentido de uma fusão entre palavra e imagem. Um signo verbal que não é meramente verbal, mas que é, como nós dissemos, verbo-voco-visual, né? Um signo que explora todas essas dimensões. Tá? Uma palavra imagem que não vai se constituir como uma imagem referencial, né? Ou seja, vai se constituir sim como uma imagem não referencial, antimimética, né? Diferente dos caligramas do Apollinaire, por exemplo, né? Em que um poema sobre um relógio, as palavras desenham o formato de um relógio, tá? O que nós vamos ter aí é a própria palavra feita imagem, né? Explorando justamente a dialética entre a carga semântica e a dimensão visual desta palavra. Tá? Esse processo, né, que vai caminhar no sentido da palavra imagem, vai inclusive se desdobrar, né, posteriormente nos chamados poemas semióticos, em que nós vamos ter a substituição dos signos linguísticos por ícones e por figuras geométricas, como nesse exemplo aqui desse poema Labor Torpor, do Ronaldo Azeredo, né, onde a partir de uma chave léxica, né, onde um quadrado branco é labor, um quadrado preto é torpor, nós podemos, né, fazer uma leitura, uma interpretação desse poema semiótico. Né? Quadrado branco, labor, quadrado preto, torpor, né? Labor e torpor se relacionando, se contaminando, né? Dentro dentro desse poema e explorando assim as possibilidades de leitura. Dessa maneira, podemos falar então nesse movimento de poesia concreta, né, muito mais do que uma arte da poesia, de uma arte geral da linguagem. Né? O que eles vão realizar, na verdade, é um mergulho, uma pesquisa da linguagem num sentido muito mais amplo do que meramente no sentido semântico, né, em que ela tradicionalmente poderia acabar ficando restrita. Tá? E nessa busca, né, nessa pesquisa por uma arte geral da linguagem, a poesia concreta vai buscar como uma atitude de vanguarda, como uma prática de vanguarda, né, a partir de um certo desdobramento da sua atividade, o que nós podemos chamar de uma inserção na cultura e no mundo, ou o que eles vão chamar, já a partir de um segundo momento do movimento, de um salto participativo. Né? Ou seja, de uma poesia que não só pense a revolução da linguagem como
algo de uma dimensão restrita ao campo literário, ao campo poético, ao campo da ciência da poesia, né, da teoria da poesia, mas também como uma revolução, talvez seguindo um pouco da lição modernista, né, como uma revolução no sentido de que uma transformação da linguagem é uma transformação na forma de ver o mundo. Revolucionar a linguagem significa também revolucionar o mundo. Seguindo, né, um preceito do poeta Mayakovsky, do poeta russo Mayakovsky, que vai dizer: sem forma revolucionária não há arte revolucionária. É nesse sentido que nós podemos reconhecer, né, alguns poemas, como este poema Coca-Cola, do Décio Pinhatari, né, em que fica evidente uma espécie de crítica, né, de crítica a um mundo moderno consumista, capitalista, né, a partir de um dos símbolos, né, desse mundo e dessa cultura, em que vai se explorar a partir das letras, né, da chamada, né, beba Coca-Cola, né, essas letras vão ser intercambiadas, modificadas, né, reconstruídas num sentido que nós podemos enxergar como bastante crítico, né? Beba Coca-Cola, babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Ou então, nesse poema também do Décio Pinhatari, Terra, em que a partir das letras, né, da palavra terra, né, nós podemos compor vários sentidos novos, né? Terra, erra, rara, terra, terra rara, arar a terra, num posicionamento evidentemente de um certo político, podemos dizer, né? De uma certa crítica num contexto das décadas de 50 e 60, onde a questão, por exemplo, da reforma agrária já se colocava de maneira destacada dentro no contexto brasileiro. Tá? Bem, assim nós encerramos essa aula, né, em que nós abordamos mais um tópico importante da poesia brasileira a partir de 1945, uma aula que visa dialogar com o material bibliográfico que foi oferecido a vocês para os estudos dentro dessa disciplina. Espero que vocês aproveitem e que tenham bons estudos. Até mais!